É verdade, mas você sabe que muita gente... Eu tenho ido nas feiras de construção e como eu tenho um alto-falante razoavelmente bom, né, para fazer as coisas, as pessoas, eu tenho credibilidade, graças a Deus, né? E aí os caras chegam para mim e falam, muito obrigado, cara, o que você está fazendo por esse setor, aumentando o volume para todo mundo. Eu não tô, é uma coisa institucional, eu não estou preocupado em querer ganhar sozinho. Isso é um mercado, vou dar um dado para você que gosta de números. Dos 2,3 trilhões de reais que são o mercado da construção brasileira, não chega a 10% a construção industrializada, mais ou menos 7 a 8% a industrializada. O light steel frame não chega a 1%. Mas se for 1%, nós estamos falando em 23 bi de reais, que se eu levar a 10%, nós estamos falando que vai para 200 bilhões para esses grupos de empresas que estão operando. Está cheio de empresa pequena em light steel frame, que já faz isso. Mas nunca teve um player tão, assim, com um alto-falante tão grande, entendeu? Tem um ou dois empresas maiores, uma ou duas empresas maiores, mas não nesse sistema como nós fizemos com fábrica, do jeito que nós estamos fazendo, muito poucos. Tá? Então, assim, a gente está meio que nadando o teu de processo, braçada. o cara, por exemplo, eu me tornei especialista lá nos Estados Unidos, assim, tem um cara que põe parede, tem um cara que põe teto, tem um cara que põe a calefação, então cada área, cada parte da casa é construída por uma empresa, um grupo de pessoas diferentes, né? Ela pode ser, uma pessoa pode ser especializada só em fazer a parede, o outro só isso, ou vocês que montam Não, tudo? a gente se responsabiliza de tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, por incrível que pareça, nós estamos fazendo a fábrica lá, temos um contrato de 800 casas ano que vem, mais 1.500 outro ano, por isso que eu fui para lá, para não se preocupar com a área comercial. Já temos a demanda feita, mas eu tenho que ser GC também, que eles chamam de General Contractor. Isso. Eu tenho que ir para a obra montar. Gozado, né? Tem empresas que eu subcontrato, a gente subcontrata pra caramba, mão de obra, tal, não tem problema nenhum, a gente traz empresas. No meu prédio eu contratei uma empresa, tem o meu GC, Sim. Contratei um GC Não e o tem cara problema. consegue contratando as empresas. Mas o GC coordena todas as atividades, entendeu? Então o General Contractor. A gente se responsabiliza pela obra aqui no Brasil também. Então eu fiz o estádio do Red Bull, mas a minha empresa, como qualquer construtora, se responsabiliza por tudo. Eu entrego a obra pronta, tá aqui a chave do estádio, pode entrar. Né? Então, mas o sistema que nós estamos usando é o nosso, é um mix, porque tem muita coisa ainda de civil que tem que fazer. Você fala, você fazer um muro de arrimo. A gente faz um muro de arrimo em civil ainda, mas tem coisas que a gente... Apesar de que tem hoje materiais, então, nós fizemos sociedade com uma empresa também do Nordeste chamada Lightwall. Os caras são muito bons, a gente fez uma empresa chamada Modulite, onde a gente tem módulos que é um híbrido entre... A gente faz a casa toda em Lightwall, que é um material super resistente também. Ele é tão resistente quanto o steel frame. Um pouco mais barato, que é um compensado ali de placa cimento. Parece um isopor, um negócio espetacular. Super mais barato, negócio que vai revolucionar também. E a gente pode fazer os muros em Lightwall, que custa muito mais barato hoje do que fazer... Encaixa parafuso. Não, e é um espetáculo, material super durável. Também, você vê, eu vou dar um exemplo para você, a gente dá 10 anos de garantia no nosso material, pintura. Se eu fizer um acabamento de certas tintas que a gente coloca nas nossas fachadas, a chuva lava ela, você não precisa nem repintar. Você fica 10 anos de garantia naquela tinta. Onde que tem isso? Quer dizer, imagina a manutenção futura que você tem de dor de cabeça que você não vai ter mais com esse tipo de construção, com esse tipo de materiais. E isso é uma tendência. Ah, mas é uma tendência que ninguém segura. Uma construção industrializada. Ninguém segura isso mais. E fala, para esse empresário, qual é a competência que ele tem? Quais são as habilidades que ele tem que ter para nesse mundo hipercompetitivo, né? Nós tínhamos 4 marcas de carro. Antigamente Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat. Hoje devemos ter mais de 60. Eu parei de contar com 50. Aí vieram os chineses, né? Olha o que estão fazendo. Né? Antes falado era Ford, Volkswagen, hoje é BYD que estão falando. Raval. Qual é para esse empreendedor brasileiro? Quais são as competências, quais são as habilidades que ele precisa hoje para vencer no mercado? Cara, depende de onde ele está atuando, depende de que tipo de mercado que ele está inserido. Mas eu acho que certas coisas, uma coisa muito curiosa, que eu estava até conversando com um empresário amigo meu, eu falei assim, certas características não mudaram. São universais. São universais. Então, para você se destacar, você tem que... Eu sempre falo uma coisa que eu repito aqui, já falei em outros podcasts, eu acho importante a gente colocar, porque você vive com disso, né? Você é um cara que espalha conhecimento, né? E você motiva pessoas através desse conhecimento que você gera nessas pessoas. O empresário, para ser bem sucedido, na minha visão, e o que talvez o maior aliado da minha vida foi a minha curiosidade. O fato de vontade de aprender. Vontade de aprender. E é o lifelong learning. Você vai aprender o resto da vida. Não tem como. Eu tenho 69 anos de idade, cara, eu estou num mercado e num setor que eu não sabia nada.
Então eu estou super curioso, estou aprendendo, eu vou entendendo, nós vamos desafiando as coisas no dia a dia. Vai, O que viaja, dá para fazer conhece. melhor? Não, está errado. Vamos para a China, vamos descobrir, o que esses caras estão fazendo. Observação, benchmark, referência, estudo, análise. Pô, você vai completando o teu raciocínio com tudo isso que já está à tua disposição. Nós, empresários, quando começamos lá atrás, nós não tínhamos internet, não tínhamos telefone celular, não tínhamos computador, não tínhamos nada. A gente deu certo assim. Você imagina hoje que o jovem entra no mundo, né, da informação divulgação e da informação no pé dele, na cara dele, e ele não usa isso, não aproveita, né? Então as pessoas ficam bitoladas. Eu acho que o novo empresário, o novo executivo, ele tem que ser um cara que ele não tem que ser só um especialista que só olha para uma coisa. Ele tem que ter talvez mais generalista. Um pouco mais generalista, um pouco. Hoje em dia, o que acontece? O que você domina, você vai bem, e o que você não domina é fácil descobrir. É fácil você saber onde buscar a informação, onde você buscar o resultado, entendeu? Então, assim, tem tantas características diferentes hoje, mas a espinha dorsal é aquela, é a determinação, é o conhecimento te ajudando. Eu falo para o jovem, faça a tua vida acadêmica, tenta se cercar de tudo que é curso que você puder fazer, vai lá no Paulo Vieira, vai lá no seu... Faça essas coisas para se preparar para o ambiente de trabalho depois, para ter conteúdo, para poder... E depois vem a coisa da experiência, que é fundamental, né? Quando você chega numa idade que eu estou, por exemplo, qualquer reunião que eu entro, por mais que o assunto não seja do meu domínio, eu tenho uma boa ideia de como resolver um problema. Ou se eu não souber, eu sei exatamente onde buscar a solução. Isso ajuda muito, né? E ter a humildade de entender que é um aprendizado eterno para a vida toda, né? Mas hoje em dia a característica é essa, você não mudou nada a história de você ser determinado, obstinado, perfeccionista, detalhista, régua alta, exigente. Tem que ser assim. As coisas, porque num ambiente competitivo, se você dá uma piscada, você está atropelado, você está morto. Rapidamente, está fora do jogo. A gente estava falando há pouco, né, sobre pessoas. Antes de ligar as câmeras, falando sobre pessoas. Pessoas são o maior ativo de uma empresa ou o maior passivo de uma empresa. As pessoas certas são um grande ativo, as pessoas erradas são passivo. Como é que você faz? Você tem muitas empresas. Você tem uma história de êxito muito grande. Como é que você faz para separar seus executivos, seus sócios? Qual é você é um homem sensível, um homem inteligente, perspicaz. Sim. Tem alguma regra, alguma... Cara, é uma coisa assim... Ô Paulo, eu vou te falar uma coisa. O feeling é uma coisa tão fundamental. A sensação ajuda muito. Na primeira impressão. E não é porque eu tô impressionado com a aparência ou com um discurso que me impressionou nem nada. É uma análise geral que você tem que fazer da pessoa com quem você está convivendo, com quem você vai contratar, ou com quem você vai trabalhar. Mas assim, uma característica fundamental do grande líder, na minha opinião, é não ter coração essa hora. Assim, uma coisa é você tratar bem os seus funcionários, uma coisa é você criar um ambiente de trabalho favorável, onde todo mundo seja feliz, tal, e onde você seja meritocrático e saiba dividir a riqueza. Quem produziu essa riqueza foram essas pessoas, então vamos dividir com eles. Então, assim, eu sou muito generoso em relação a quem eu identifiquei que realmente fez acontecer do meu lado. Já deixei várias pessoas ricas comigo e pretendo deixar muitas outras, porque foram merecedores disso. Porém, quando surge o câncer, surge surge a fruta podre, identifica e tira fora na hora. Não, mas eu gosto do cara, o cara não gosta do cara, você é amigo dele lá no bar da esquina, eu vou tomar um negócio com ele agora. Na minha empresa não vai ter. Então você tem que identificar com muita rapidez aquelas pessoas que não têm. Mas qual é esse parâmetro? Tem vários parâmetros para ser analisado, né? Primeiro, o caráter. Segundo, a forma de atuação. Terceiro, a determinação, a qualidade profissional, a inteligência, a rapidez de raciocínio. Tem um monte de aspectos. Você vai olhar para essa pessoa, se ela tem capacidade de gerenciar, se não tem, se ela é hunter, farmer, onde ela vai estar, onde você vai colocar essa pessoa. Muitas vezes você dá muita qualificação para alguém que ela não consegue desempenhar. Ela era muito boa numa função e ficou muito ruim na outra. Então tem todo esse jogo que tem que ser... Então assim, esse é o grande segredo. As 3 características de um sócio. Cara, meu sócio tem que ter isso. Meu sócio tem que ser íntegro com seus princípios, então seus princípios de caráter para mim, porque assim, a característica profissional eu consigo moldar, eu consigo treinar, eu consigo fazer. A característica pessoal, caráter não consigo fazer, isso já vem com ele. Então essa primeira coisa tem que ter confiança plena nessa pessoa. Segunda coisa é o que eu falo, a pessoa tem que ter o drive e a determinação de buscar resultados, tem que ser ambicioso sem querer pisar nos outros, mas tem que ter uma ambição de fazer acontecer. Então, isso eu sempre falo, eu prefiro
segurar um louco que empurrar um bobo, né? Essa é uma frase antiga, não é nova, não é nem minha, mas eu adoro ela, porque eu preciso dessas pessoas que têm esse sparkle, sabe? Tem essa faísca, né? Que querem fazer, que querem ir atrás, que não se sossegam, são obstinados. Eu quero obstinado, ambicioso, eu quero esse tipo de perfil. Eu não quero um perfil acomodado, entendeu? Porque, você sabe, eu vou repetir aqui uma pesquisa muito interessante lá do passado nos Estados Unidos que tinha, até comentei já isso em alguns lugares, mas eu acho importante aqui, tua abrangência leva essa história, dá um bom exemplo. Fizeram uma pesquisa, uma empresa bem administrada, muito bem administrada. 10% das pessoas podiam ir embora. Eu vou sair com você aqui, na sua empresa, que é bem administrada, que você é fera, 10% não podem mandar embora, você não vai nem sentir. Tem gente aqui, tem 10% dos seus funcionários, desculpa, não são vocês dessa sala. Será? Mas que, eventualmente, você podia prescindir deles, tá? Porque não estão cumprindo o job description que você imaginou para eles. Aí pega os outros 60% que nessa pesquisa os gringos chamavam de mainstreamers. É o cara 9 to 5, lá porque o horário lá é 9 às 5 da tarde. Largou a caneta, 5 da tarde e foi embora para casa. É um carregador de piano, é um cara importante. Veja uma coisa, eu estou falando aqui de cargo hierárquico, tá? No 10% pode estar o presidente da empresa. O cara é um inútil. O cara está fazendo coisas que a empresa não está se beneficiando dela. E pode estar o office boy ou o presidente, tanto faz. Aí vem os 60, que são os mainstreamers. Sai o João, entra o Pedro. Sai a Maria, entra a Joana. Cumpridor de tarefa. Não, mas se trocar, não vai sentir. Porque vai precisar cumprir aquela função e precisa cumprir aquela função. Aí vem os 20 que superam. Esses você já tem que olhar com outros olhos. Eles superam o job description deles. Eles fazem mais do que a empresa estava imaginando que eles fizessem. Mais do que a empresa está exigindo. E aí vem os últimos 10, são os outstanding, são os fora de série. A empresa vai dar certo se você segurar esses 30%. Os 20 que superam e os 10 que são outstanding. Os 10 vão fazer a diferença da empresa. Esses são os Steve Jobs da vida. Esses são os caras que a Apple não podia prescindir deles. Apesar de ter uns 20 que superam, o Larry Ellison, não, Larry Ellison falei errado, Larry Ellison é Oracle, o sócio do Steve, o Wozniak, que era um cara importante, mas era muito mais técnico, né? Era um cara que fazia a parte técnica. O Jobs era o visionário. Então, assim, ele está nos 20, ele supera também, mas o fora de série é o Steve Jobs. Então, eu estou falando desses exemplos para você entender, qualquer empresa bem administrada, se for no governo, estamos ferrados. Aí vai ter 50, 60 para demitir, aí não tem outstanding, aí estamos ferrados. Mas estou falando de uma estatal que eu estou falando, uma estatal mal administrada, por isso que eu sou muito favorável às privatizações. Mas se você, então, fizer essa cena toda e olhar para isso, vocês imaginam, eu preciso focar o resultado da empresa, eu preciso segurar eu preciso não deixar ter turnover nesses 30% da empresa. Agora, como identificar isso? Através de métricas, através de uma série de atitudes que dá para fazer e o senso de observação, né? Você vai observando as pessoas e vai o chefe observando o funcionário observando o chefe. Você tem um monte de jeito de fazer hoje em dia, até com a ajuda de consultoria externa, essas avaliações dessas pessoas, do desempenho delas dentro do negócio. Eu te falei que eu estava em reunião com todos os meus líderes, né? 35 líderes daqui. 10% podiam mandar embora. Tô brincando. Mas já estamos fazendo isso que eu ia falar. Nós estamos fazendo isso. Eu pedi que todos eles, cada líder, pegasse o organograma e primeiro checasse. O organograma está correto? As funções estão aí? O job description está aí? O que seu setor precisa entregar está descrito no organograma? Cara, você tem que estar perfeito o organograma. Está feito? Está ok. Agora, você vai fazer 2 perguntas que eu aprendi com o Jim Collins. Primeira pergunta. Eu conhecendo essa pessoa que está aqui, como eu conheço hoje, eu contrataria ela? Se a resposta for não, ele vai ser demitido. Aí eu faço a segunda pergunta. E se eu demitisse hoje, o setor pararia? Se a resposta for não, pode demitir também. Agora. Aí demite imediatamente. Se eu não contrataria ela, ela vai ser demitida. E se eu não sentir falta dela, também. Hoje, é demitida imediatamente. Prepara o papel com muito respeito, com muita honra, com muita gratidão, mas ela é demitida. É isso. Então, os meus gestores estão fazendo isso. Estão trazendo quem são as pessoas que eu conheci. A fala é, conhecendo como eu conheço hoje, o caráter, a conduta, o trabalho, o resultado, a entrega, eu contrataria essa pessoa? Não contrataria? Não. Ela vai ser demitida, ela entra numa lista de demissão. Você sabe uma coisa muito curiosa que você está falando? É espetacular. Isso é gestão com responsabilidade. Então, por exemplo, eu já tive empresa, não vou citar aqui qual, nem importa como, mas em momentos de empresa, a empresa em pleno crescimento, nós tiramos pessoas. Porque as pessoas esperam o líder, entre aspas, líder, que não é tão líder assim, ele espera o drama para se mobilizar. Ele espera o momento da queda. E aí ele vai mandar a gente embora. E aí cria custo de demissão, aí tem problema, aí cultura da empresa.
assim, não tem que esperar. Não tem que esperar. Esse organismo vivo que é a empresa tem que estar o tempo todo sendo avaliado e reavaliado, avaliado e reavaliado. Então, assim, eu tiro gente no momento em que eu estou, às vezes, com maior trabalho, maior demanda, porque esse cara não está cumprindo. Não, mas e você não tem tempo, às vezes, para ele, mas tem que ter. Você tem que cutucar teus líderes, diretores, gerentes, para olhar as pessoas e dizer, Hoje foi o dia. estão produzindo, a pergunta que você fez é perfeita. Esse cara, se você consegue hoje dispor dele, vai mudar alguma coisa naquele momento? Tenta analisar, ou você contrataria essa pessoa hoje? Adorei as duas perguntas. Vou levar para lá e vou fazer essas perguntas também. Eu faço outro tipo de coisa. Você sabe uma coisa muito interessante que eu sempre fiz? Eu faço entrevista de demissão, eu adorava fazer eu pessoalmente, hoje eu não faço mais, mas a entrevista de demissão é a coisa mais rica. Ouve tudo. É o melhor, aí você ouve tudo da sua empresa. Você tem que tirar um pouco da emoção por trás, mas você sabe tudo que está acontecendo, porque o cara nunca vai te dizer quando ele está empregado, vai dizer quando está saindo. Então são coisas interessantes. Então, essas avaliações constantes, essas métricas que você tem que criar para segurar a produtividade ou para criar a produtividade, fazer o negócio ser cada vez melhor no mercado tão competitivo, onde os concorrentes estão lá se virando, fazendo. Eu sempre gostei de saber, se eu perdi uma concorrência, por que eu perdi? Eu quero que o cliente me conte porque eu perdi e eu quero falar com o meu concorrente, entender por que ele ganhou. E eu consigo tirar informação, cara. Informações interessantíssimas. Aprendizado, humildade para aprender. Humildade para aprender. Nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar, nós mostramos melhor proposta, melhor projeto. Por que o outro ganhou? Ah, não, mas ele é amigo do não sei quem, uma resposta. Não, porque ele deu um preço melhor que o seu, mas não cabia. Meu preço já estava... Como ele consegue ter esse preço? Chama a nossa turma. Eu quero entender por que ele conseguiu chegar naquele valor com margem, porque ninguém trabalha de graça. E nós não conseguimos. Alguma coisa está errada. Não estamos orçando bem? Nós estamos orçando mais caro? O que nós estamos fazendo? Nosso então, assim, modelo produtivo está onerado? O tempo todo questionando o seu próprio negócio. O tempo todo insatisfeito com o seu próprio negócio, por melhor que ele esteja. Aí você não tem como satisfeito, porém inconformado. Não, satisfeito você vai estar, porque você só consegue fazer as coisas. Mas eu quero dizer, inconformado. Insatisfeito ou inconformado. Não, eu nunca estou feliz demais, eu nunca estou gozado, assim, a gente ganha alguma coisa, os caras comemoram, tá tudo bem, tá comemorando. E você não está feliz? Não, eu estou feliz, mas eu estou pensando no próximo. Não tem uma engrenagem de cobrança para mim mesmo, sabe? Tão grande de eu querer sempre estar dando um passo a mais. Eu estava dizendo pro meu time, cara, não queira que eu dê tapinha nas costas e parabéns por um trabalho bem feito. Eu não vou fazer. Eu não consigo. Eu vou bater nas costas por algo extraordinário. Algo que foi diferente, disruptivo, algo que gerou resultado. Não, entregamos o trabalho. Pô, mas você está ganhando para isso, né? Tá entendendo? Satisfeito, ótimo. Não, mas assim, eu gosto de estimular, tá? Eu gosto de estimular. Por isso que eu sou meritocrático pra caramba. Muito. Os caras se dão bem comigo. Mas quando entregaram. E eu gosto que superem as expectativas, né? Assim, a gente está sempre pedindo isso. Ser eterno insatisfeito? De certa forma, sim. Isso me motiva. As pessoas me perguntam, e eu sei que você não é assim. Porque senão você não teria o resultado que você tem, que é maior que o meu. Hoje, quando eu olho para o meu produto, nós somos a maior escola de negócios da América Latina, não academicamente falando. São 35 unidades lindíssimas em todo o Brasil, Portugal, Espanha, Angola, Boston, Orlando, né? Todo o Brasil. Paulo, e por que você não cresceu mais? Porque eu tinha uma debilidade, eu era permissivo. Eu permitia que eu me considero um ótimo gestor, líder e gestor. Eu entendo de gestão, de processo de gestão, modelos de gestão. Estou escrevendo um livro sobre modelo de gestão. Cara, mas por que tua empresa não fatura 1 bilhão? Você está há 26 anos no mercado. Pô, já dava para faturar? E dava. Com o produto que eu tenho, dava. É porque eu era patologicamente permissivo. E eu permitia resultados ruins e comportamentos errados. Tudo não se pode permitir. Então, a pessoa entrega um resultado ruim e diz, cara, vamos lá, deixa eu te treinar. E eu ia tentar salvar a pessoa, resgatar a pessoa, sensibilizar a pessoa. Aí o cara ficava sensibilizado, motivado, daqui a pouco caía de novo. Aí tinha um comportamento ruim, cara, eu sou professor, sou treinador, então imagina, eu quero recuperar as pessoas, eu quero salvar as pessoas, quero... Cara, quando eu parei de ser permissivo, a minha empresa passou a dobrar de faturamento ano após ano. Saímos de 300 mil reais para 300 milhões de reais, dobrando todos os anos. Simplesmente, não é porque eu melhorei como gestor ou líder, é porque eu acabei a permissividade. E eu sei que você não tem esse problema. Está demitido. Comigo tá. Está demitido. Você sabe uma coisa muito curiosa? Eu tenho um feeling tão grande sobre quem vai funcionar, quem não vai. É uma coisa, é uma dádiva. É um dom. É um dom. É realmente, cara, assim, numa reunião eu traço o perfil
da pessoa. E é muito difícil reunião comigo e com o meu sócio. Meu sócio tem essa personalidade fortíssima, é um cara espetacular, acima da média pra caramba de inteligência e de realizador que ele é. De execução. Nós dois na reunião, nossos Dois tratores. dois demônios, né, no bom sentido, fazendo chover na reunião e não dá muito espaço para essas pessoas, entendeu? Mas mesmo assim, eu gosto quando vem o cara e se coloca na reunião, apesar da nossa presença, e traz fatos novos e faz e participa e coloca, e aí eu consigo analisar muito bem. O diferencial não é que eu estou só analisando personalidade e coragem de falar na nossa frente, não é isso. É o como fala, é como se comunica, o que está dizendo, né? Qual é a essência do que ele está falando, qual é a, vamos dizer assim, a eficiência da fala, o que aquilo está contribuindo naquele momento. Então, em uma reunião, cara, eu sei, esse cara tem futuro com a gente ou não tem futuro com a gente, gozado, né? Eu não tomo decisões em cima disso, claro. Porque eu não sou mas é uma luz. Mas já é uma luz. E aí eu chamo a pessoa, inclusive, olha, você podia ter feito assim, podia ter falado aquilo. É meio que a gente dá um coaching para ele sem ser coach, mas sendo esse coach de vida que a gente é, com a experiência, a gente consegue dar uma luz para essas pessoas, para elas entenderem qual caminho que elas têm que seguir, onde vai dar mais certo, entendeu? Porque assim, é o jeito de você abrir a mente desses caras. Às vezes não tem o conteúdo suficiente, não tem. Você sabe que muitas vezes eu falo, mas não é possível que essa pessoa não entendeu essa oportunidade. É possível. Ela não tem a dimensão do entendimento. Ela não está preparada para entender aquela oportunidade. Ela está preparada para viver no mundo dela, na dimensão em que ela se encontra. Não adianta você querer, você tem uma outra cabeça, se você tem outro tipo de visão, você enxerga coisas que não consegue passar para até porque se tivesse a minha visão, eu estaria no meu lugar. Não, provavelmente. Não, mas podia ter até a visão e ainda não sabia como fazer, mas não consegue entender o que eu estou dizendo. Uma coisa muito louca. Não consegue absorver a informação. Eu sofro com isso. Não é? Você não sofre? É uma coisa louca, né? Hoje, eu cheguei para uma diretora minha e disse, olha, nós vendemos para 60 mil alunos. Eu adoro que quando eu trago um tema, você já dá o exemplo prático. Cara, isso aqui está ficando uma coisa, um bate-bola interessante para o público em casa. Eu vendi 60 mil alunos. Nós nunca tínhamos feito uma venda para 60 online, 60 mil alunos, um curso de 40 horas, curso denso. E eu não quero jogar numa plataforma um curso e o cara, como é que eu faço? Eu quero fazer um onboard, eu quero acompanhar, eu quero pegar na mão, eu quero que todos façam o curso, eu quero vidas transformadas, eu quero pessoas, resultados. Aí ela mandou uma mensagem pelo Notion, que é onde acompanha os projetos. Olha, tá tudo certo e vamos ter 60 mil alunos prontos para nos comprar mais. Eu não falei isso. Eu falei que eu quero um onboard muito bem feito, acompanhado, pegar na mão, tirar as dúvidas, uma equipe de onboard, de tirar dúvidas. É uma experiência. A experiência essa palavra, eu quero a experiência do cliente. E se ele tiver experiência, não precisa vender. Os 60 mil vão comprar de novo. Claro. Não, mas ela achou que eu queria vender por 60 mil. E olha, tá tudo gravado. Não entendeu. Eu disse, ó, se eu quisesse venda, eu tinha falado com o diretor comercial, com o CRO, não com o diretor pedagógico. Eu quero que você, que faz parte da experiência do cliente, gere uma experiência, que esse cliente transforme a vida, mergulhe no produto, usufrua tudo que é para usufruir. Mas não entendeu. Sabe que essa coisa a venda atual chama-se experiência. É isso. O que era venda no passado, hoje é experiência. Em tudo as pessoas querem viver uma experiência. Elas não querem comprar nada, elas querem experimentar coisas, né? Totalmente diferente. Mesmo o produto que gera uma experiência, ele tem muito mais sucesso, né? Muito mais, ele fala muito mais com a pessoa do que simplesmente falar e comprar. Isso aqui é uma experiência de vida. Né? O sonho das pessoas terem um negócio desse, onde você tem na palma da mão o planeta. É muito mais do que o equipamento. Onipotente, onisciente e onipresente. Os prerrogativas de Deus estão aí dentro. É louco. É uma loucura. Me conta um case seu, um case empresarial, engraçado, polêmico, que é de aprendizado. Cara, é legal porque dá a oportunidade da gente falar um pouco sobre os fracassos, né? Uau. Porque todo mundo conhece bastante das minhas histórias. Eu fiquei, por exemplo, na publicidade 38 anos, focado naquilo que eu fazia, com tanta oportunidade de fazer outras coisas, que agora eu estou fazendo, e nunca fiz. Sempre quis ficar focado. Tanto que eu fiquei liderando num mercado tão competitivo quanto a publicidade, fiquei 15 anos em primeiro lugar, liderando o mercado até a minha saída de lá. E a gente teve a honra de ser o escritório de maior receita de uma multinacional que estava na Madison Avenue, sua principal escritório, e São Paulo faturava mais que Madison Avenue. Era uma coisa muito louca, porque a gente chegou a ser grande, né, no mercado publicitário. Talvez nunca na história teve um crescimento tão grande como foi naquela época. Mas enfim, estou contando isso porque
quando eu saí, eu comecei... No finalzinho, eu já tinha vendido a empresa em 2015 e fiquei mais 2 anos de fade out lá. Aí comecei a querer mexer com outras coisas. Aí veio um cara, esses professor Pardal aí com algumas ideias. Eu sempre fui... Eu fiz televisão, fiquei 18 anos, quase 20 anos.